Você tem tatuagens? Pensa em fazer tatuagens? Já observou a tatuagem como arquétipos e como uma linguagem poderosa do seu inconsciente? Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Coppetti e eu vou trazer esse conteúdo de uma forma mais aprofundada. Eu falo muito aqui sobre arquétipos há bom tempo e venho cada vez mais aprofundando nesse assunto e também vou trazer essa abordagem mais profunda das tatuagens para você, para que você amplie a sua visão e reflita nessas marcas, nesses símbolos do seu inconsciente no seu corpo. Existem muitas abordagens muito interessantes que falam sobre as tatuagens, algumas delas dizendo que toda tatuagem carrega uma dor, outras dizendo que essa realmente é uma linguagem como um desenho, né? Você, quando faz um desenho, e muitos são especialistas em avaliar, né? Seja desenho de crianças, a grafia também, né? Como é escrito o nome, tem muitos especialistas nessas áreas, avaliam o que o inconsciente está trazendo, desenhando, e no corpo também é da mesma forma. Eu concordo com essas visões. Nessa questão de toda tatuagem é uma dor, como eu não tenho ainda muita comprovação sobre isso nos meus casos, atendimentos, eu entendo que toda tatuagem pode ser uma dor, mas eu realmente vejo que as tatuagens são, sim, uma grande forma de expressão do seu inconsciente, que pode te ajudar muito a viver curas poderosas, potentes, para que você saia dos aspectos de repressão, tudo aquilo que está ali oculto no seu inconsciente, gerando dor. E as maiores dores geralmente vêm como? Através da manifestação externa, né? Escassez, relacionamentos muito dolorosos, problemas de saúde no corpo, físico, mental, emocional. Então, geralmente, todas essas questões mostram aquilo que nós temos que lidar no nosso inconsciente, conscientemente. Nem sempre é um processo fácil, mas você entender os arquétipos da tatuagem pode trazer algumas pistas. E não tem não é uma matemática, vamos dizer assim, né? Que eu vou te falar, o arquétipo do diamante tatuado diz isso na sua vida. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu trago luz e sombra dos arquétipos das tatuagens para trazer insights para vocês. E sim, isso funciona. Porém, cada vez mais eu venho estudando, além do inconsciente individual e coletivo, o inconsciente familiar. E por isso, essa abordagem, de onde vem essa frase, que toda tatuagem carrega uma dor, muitas vezes sistêmica. Muitas vezes, para trazer o que François Douto disse, que uma geração cala, a outra carrega no corpo, seja no formato de doença, ou até mesmo piercings, ou até mesmo, enfim, tatuagens e várias formas. Essa é uma abordagem muito importante que eu venho aprofundando cada vez mais com a psicogenealogia, com a liberação radiestésica homeopática, e vendo como isso é profundo e como é libertador a gente tomar consciência disso. Então, falando das tatuagens, se você tem tatuagem, observe o que são essas imagens, né? O que são palavras, são números, são símbolos, são desenhos, o que são? Vá pesquisar sobre esse simbolismo, vá entender um pouco mais, se abra para refletir sobre isso. Uma vez que a gente dá um passo na direção do conhecimento e do autoconhecimento, o universo traz isso de volta, já que a gente é uma onda de informação e a gente reverbera todo o tempo no todo. E as tatuagens também são assim. Elas são arquétipos e são ondas de informação que estão expressando, né, fora de você, essa linguagem interna do seu inconsciente, tá? Mas está manifestado externamente, né, aqui no seu corpo. Tão interessante, né, que muitos colocam, e eu também tenho tatuagens que eu fiz assim, em locais que não ficam vendo. Né? Eu tenho tatuagens, por exemplo, nas costas, e eu falava, olha que eu enjoo dessas tatuagens. Mas isso significa que sim, pode ser uma dor, pode ser um símbolo muito potente daquilo que é preciso ressignificar, e que eu não quero ficar olhando para aquilo todo o tempo, mas está ali estampado no corpo. Então, te leva a refletir sobre onde está essa tatuagem. Se você não tem, talvez, uma tatuagem, mas pensou em fazer, esboçou um desenho, o fato de você não ter materializado no seu corpo não significa muita coisa, mas pode te dar pistas também daquilo que o seu inconsciente estava querendo trazer para você de uma forma mais clara. Busque também isso. Pode ser que você diga assim, eu tenho vontade de fazer tal tatuagem, tem o desenho, né? Tem ali o símbolo, tem a frase, mas não faz, por questões estéticas, talvez, mas isso também te traz essas informações. Então, pesquise,
Quando você percebe que tem algo ali que não precisa ser negativo, tá, gente? Tudo isso, os arquétipos, eles são incrivelmente poderosos para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para acelerar os nossos resultados. E quando nós falamos da sombra, que na verdade é a sombra gerenciador do nosso inconsciente, né? E nós falamos lá do sombra dos arquétipos, é a sombra do nosso inconsciente gerenciando aquilo que precisa ser visto, não significa algo ruim, significa um mecanismo à parte de nós que precisa ser olhada, que precisa ser vista através do consciente, conscientemente. E muitas vezes por trazer questões dolorosas, profundas, talvez até do nosso sistema familiar, né, que está ali no campo morfogenético da nossa família, mas é doloroso, está escondido, que tem algumas pessoas que fazem até assim, não quero olhar, e coloca a mão assim, de tão doloroso que é, isso não significa que não pode ser visto com leveza, tá? E que você não pode expressar a luz dele ou ficar só envolvido na sombra. E por isso que eu trago esse tipo de conteúdo. Porque muitas vezes você não está se dando conta desse simbolismo potente dessa linguagem do inconsciente e está sofrendo com esse efeito sombra, vamos dizer assim, para você enxergar a luz, para você fazer essa alquimia, se transformar e permitir, então, que essa cura se manifeste em você, né, no seu inconsciente individual, no inconsciente familiar, isso reverbere no inconsciente coletivo no todo, como uma luz, a iluminação, que todos nós caminhamos para isso. Então, como isso funciona? Como eu já mencionei, vá olhar para essas tatuagens, ou o desejo que você teve dessas tatuagens, o simbolismo dela, o que significa, se tem algum significado para sua família, onde que está a parte do corpo, ou qual a parte do corpo que você gostaria muito de levar essa tatuagem, se você não chegou a tatuar. Tudo isso vai te trazer pistas, tá? Vai te trazer dicas ali, formas de entender essa informação. Agora, se você já tem manifestado ali, pesquise mais sobre isso. Se são arquétipos, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm arquétipos de animais, né? Que têm arquétipos, vários tipos de arquétipos tatuados no corpo, e que tem até mesmo aqui no canal muito conteúdo sobre isso. Então, estude luz, estude sombra, aprofunde sobre esse conhecimento. Uma vez feito isso, procure entender o que isso quer dizer para você particularmente. Em primeiro lugar, depois, talvez num contexto familiar. Muitas questões de abusos são expressas através das tatuagens, muitos, tá? Abuso sexual, abuso moral, abuso físico, vários tipos de abuso. E essa é uma poderosa pista para você entender. Talvez você não tenha passado por isso, mas você está trazendo algo para ser visto e ressignificado numa geração anterior, ou mais de uma geração anterior. E eu quero trazer aqui exemplos para vocês. Eu tenho dois que eu já até mencionei em outros vídeos, mas é que, embora eu atenda muitos clientes com tatuagens, que são bem interessantes, eu gosto de avaliar clientes que vêm para mais de uma sessão, né? Que às vezes faz um acompanhamento de mentoria, que ali eu tenho um tempo maior com ele, ou que vem para uma sessão de arquétipos, depois volta, ou arquétipos, teta-healing, astrologia, enfim, porque eu consigo observar melhor o significado dessa tatuagem numa linha do tempo um pouco maior e o reflexo disso nos processos de cura com as técnicas que eu trabalho. E esses dois casos são bem interessantes, porque, sim, são clientes que vieram para mais de uma sessão e que eu pude entender melhor a profundidade dessas tatuagens. Eu não vou descrever, assim, nos mínimos detalhes da tatuagem, né, por uma questão de ética, embora eu não mencione nome e tudo mais, mas um desses casos foi uma cliente que veio para uma sessão de arquétipos justamente porque tinha várias tatuagens, muitas tatuagens, né? Viu meu conteúdo falando sobre tatuagens e queria entender um pouco melhor, saber como equilibrar isso. Ela veio fazendo uma pesquisa sobre as tatuagens, eram realmente inúmeras. E queria equilibrar isso, né? Que eu trouxesse o arquétipo para equilibrar. E eu fiz além disso, obviamente. Eu trouxe para ela o significado daquelas tatuagens que eu entendi como relevantes, impactantes na vida dela, trazendo essa clareza para ela entender luz e sombra, e também trouxe um arquétipo para ajudar ali, potencializar o objetivo principal da vida dela, né? Sem prejudicar as demais áreas da vida e dar uma equilibrada nessas tatuagens. No entanto, como ela veio depois de uma sessão de Theta Healing, que o caso dela era bem profundo e intenso, eu pude verificar melhor o potencial, né? Mais profundamente, o que aquele simbolismo dizia no corpo dela. Algumas tatuagens mostravam questões ocultas, né? Escondidas. Então, ela tinha uma das tatuagens era como um rosto encoberto, né?
ali já é uma expressão de algo que está sendo escondido, que está velado ou na vida dela ou na vida do sistema familiar dela. Outra tatuagem era a flor peônia, que é uma flor de uma frequência elevada, como todas as flores. Porém, a peônia tem uma conexão também, né, que pode surgir na sombra, de vergonha, porque tem um simbolismo ali de uma cultura, né, de algumas ninfas malvadas que se escondiam ali atrás das peônias. Então, tudo isso fazia parte do que ela vivia, de também se esconder. E essas questões das ninfas, né, escondidas ali nas peônias, também se confirmavam através de uma sereia. E a sereia, para muitas pessoas, ela traz esse simbolismo do... É um arquétipo que, para mim, né, simboliza o consciente e o inconsciente, né, o lado peixe ali nas águas, que é o inconsciente, e o lado humano ali, né, já no aspecto do ar, da consciência. Então, mas a maioria das pessoas que vivem a sereia, vivem a distorção, ocultando o lado peixe ali, né, o inconsciente tentando encantar, né, através do canto, mostrando apenas uma das suas partes, e era exatamente isso que acontecia na vida dela. Quando a gente foi trabalhar também com o Theta Healing, além dos arquétipos, tinha padrões de abusos, tinha abuso, né? Abuso que vinha já de avô e avó, e ela que tinha experimentado abuso sexual no relacionamento, depois mudou de país, estava atraiu outro relacionamento de estupro. Então, assim, e trazendo sempre pessoas e situações que traziam essas questões abusivas, né? Com amigos, com relacionamentos amorosos, e as tatuagens mostrando muito sobre isso, sobre essas dores que não tinham sido olhadas, tanto na ancestralidade quanto nela própria. Essa vontade de negar isso, de correr disso, de se relacionar escondendo isso, e aí atraía outras pessoas, né, com essa frequência que ela carregava no corpo e no inconsciente, sim, de abusos não elaborados, não vistos, de dores. E aí ela atraía essas pessoas que faziam mais e mais para ela ver isso. Então é necessário, nesses casos, um profundo trabalho de alquimia, de ressignificação, de acolhimento dessas dores, de retirada de aprendizados para crescer e, quem sabe, inspirar muitas outras pessoas, né, nessa direção de aprender, de crescer, de mudar, mesmo com esses desafios tão intensos, como o caso dos abusos. E quando ela começou a olhar para isso, né, e entender que aquelas tatuagens estavam mostrando isso, entrou num processo de ressignificação e então, né, pôde ter mais leveza na vida dela para mudar tudo que acontecia nos relacionamentos, especialmente, né, o relacionamento com ela mesma, em primeiro lugar, que não se aceitava, embora uma mulher muito bonita. Outra questão da cliente foi uma cliente que veio para uma sessão de arquétipos também, e não veio por causa das tatuagens, mas tinha algumas tatuagens, e veio com uma questão profissional, enfim, mas também estava com sobrepeso, descontente com esse sobrepeso. E eu anotei as tatuagens, mas como eu falei, às vezes numa primeira sessão a linguagem não fala tanto, porque não aprofundo tanto, né, no inconsciente, como no Theta Healing, né, como nas outras sessões da mentoria, por exemplo. Mas depois, eu fiz a indicação dos arquétipos dela, e passado um tempo, ela retornou para outra sessão de arquétipos, e ela tinha eliminado muitos quilos, ela era outra pessoa, tinha passado por uma grande mudança, né? E ali, que no processo que ela já vinha também de integração de abuso por parte de pai, que a mãe sabia, ao invés de acolher e cuidar e proteger a criança, né? Essa filha se voltou contra ela, então era uma questão muito desafiadora, e por isso também sobrepeso com uma questão de proteção. Tatuagens que ela trazia simbolicamente, uma delas para representar a infantilidade, a inocência, a leveza que ela almejava, ao mesmo tempo que um aprisionamento. Eu não vou mencionar todas as tatuagens também, para não haver identificação, mas essa tatuagem é tão interessante, simbólico, que essa tatuagem que simbolizava, né, na segunda sessão eu pude entender claramente, né, que significava justamente esses abusos, essa dificuldade de voar, vamos dizer assim, de ser livre, né, de se sentir amada, acolhida, vista pelo feminino, porque tinha toda essa simbologia na tatuagem. Depois, na outra sessão, ela voltou com outra tatuagem encobrindo essa. Gente, isso é muito simbólico, muito poderoso. E na nova tatuagem, que ela já tinha ressignificado muita coisa, né? Ela era uma pessoa que trabalhava muito com sessões terapêuticas, com Theta Healing também.
e vinha nesse processo de alquimia e transformação, ela já se via num outro lugar, onde ela falou mais abertamente sobre as questões dela de abusos com o marido, ela vivenciava desafios no relacionamento, no casamento, no relacionamento amoroso, porque ela escondia isso do parceiro, por vergonha, para não se vitimizar, enfim, por várias questões que é compreensível, né? A gente pode, com certeza, entender que cada um tem ali os seus motivos, mas quando ela retornou, ela já tinha conversado, tinha sido acolhida, apoiada por ele, e ela estava num grande processo de transformação, e de ver isso como uma oportunidade de ajudar outras mulheres, inclusive mulheres chegando para falar sobre isso com ela, sem saber do que ela tinha passado. E a nova tatuagem que ela trouxe para encobrir aquela que simbolizava as dores, a inocência, a impotência, né, a dificuldade de ver e ser vista pelo feminino, protegida, e vários outros simbolismos, ela tampou aquela tatuagem por uma tatuagem de um felino belíssimo, porém com alguns elementos delicados tampando uma parte do rosto desse felino. Que isso simboliza, né, a mudança da... E tudo isso é muito inconsciente, porque quando ela veio, ela falou, eu vim para a gente analisar essa tatuagem, porque eu fiz assim, eu senti de fazer, mandei para o tatuador, tal. Quando ele me mostrou, eu falei, é isso. E depois eu fiquei refletindo, né, se eu fiz bem, se eu não fiz bem, mas simbolizava mais uma vez inconscientemente os processos que ela está vivenciando. Posicionada, já sabendo se proteger, já sabendo se defender, já sabendo sim atacar se necessário, colocar limites, né, caçar de uma forma assertiva, ser vista, se ver, né, com força, com poder, ao mesmo tempo que trazia uma sutilidade, uma sutileza ali, tampando uma parte do rosto do felino, simbolizando também isso que por um bom tempo ficou oculto, que ela ainda estava lapidando, transmutando algo lindíssimo, um processo muito potente. Por isso que eu digo para vocês, as tatuagens são elementos fundamentais, profundos e poderosos para nos ajudarem na nossa mudança, no nosso autoconhecimento. Não necessariamente você precisa fazer uma tatuagem. Inclusive, para muitos clientes eu recomendo, olha, pense bem antes de fazer uma tatuagem, até mesmo para mim hoje, com o conhecimento que eu tenho, quando eu fiz minhas tatuagens, eu não tinha o conhecimento do poder dos arquétipos e essas frequências, que claro que muitas vezes estão inconscientes, mas quando você traz para o corpo, vão ficar sempre ali reverberando. Então, muitas vezes você pode mudar as fases da sua vida, né, os momentos, os objetivos, e esses arquétipos que você está ali no seu corpo podem não ser mais tão apropriados, mas estarão ali uma vez que são tatuados. Então, por isso que eu gosto muito de indicar a ativação com imagens, que uma vez que aquele arquétipo trouxe aquela frequência, você elaborou tudo que precisava, deu um grande crescimento, né, acelerou seus resultados, e agora você quer ir para outro ponto que vai se alinhar com outros arquétipos, você retira essa imagem e segue adiante. Então, não precisa necessariamente tatuar. Muitas vezes a tatuagem, como eu mencionei, é quando aquilo quer vir muito forte dentro, né? Está muito latente, a pessoa não consegue enxergar, não consegue entender os sinais, aí vem essa necessidade. Eu tenho tatuagens assim, e foram divisores de água quando eu comecei a entender, integrar e mudar, né? Ainda continuo com elas e honro, né, essas tatuagens como sim um símbolo daquilo que eu precisava naquele momento, mas agora expressando a luz e não mais na sombra, naquilo que estava oculto. Isso pode estar acontecendo com você. Então, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar com questão de arquétipo, de teta healing, com a mentoria, eu olho até essa árvore genealógica, eu vou olhar o significado do seu nome, né, o mandato do seu nome, eu vou olhar profundamente ali para os seus arquétipos astrológicos, seu mapa astral natal, enfim, é um trabalho muito mais profundo para ajudar a entender, né, o que você precisa mudar, o que você precisa para se conhecer, para expandir, se crescer muito além do que você está vivendo hoje. Se você quiser vir fazer um trabalho comigo, aqui na descrição do vídeo você pode acessar o meu site, agendar o que for mais apropriado para vocês, ok? É uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando gratuitamente esse conhecimento. É a maior honra estar próximo de você num atendimento individual ou numa mentoria individual para te ajudar a acelerar esses resultados que você tanto almeja e merece. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você quer conhecer mais do meu trabalho, na descrição do vídeo você pode acessar o meu site. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.